Olá, nesta série nós estamos conversando um pouquinho a respeito do livro de Gênesis, especialmente ali o primeiro capítulo. Você é o nosso convidado a nos acompanhar nessa reflexão. Este já é o 7º vídeo. Ao me ouvir dizer que eu creio que este mundo tem uma origem e que esta origem está em Deus, obviamente muitas pessoas talvez digam: ok, esta é a sua visão, esta é a sua crença, esta é a sua opinião. Mas é claro que existem pessoas que pensam de modo diferente, pessoas que têm outras maneiras de entender esta questão. Portanto, sim, eu creio, assim como está escrito no primeiro verso da Bíblia, que no princípio estava Deus e que este Deus criou todas as coisas. Como diz o texto, criou céus e terra. É claro que, assim como hoje em dia, também lá, já na antiga Mesopotâmia, haviam diversas outras maneiras de as pessoas compreenderem a origem de todas as coisas. Existia uma infinidade de mitos que procuravam explicar a origem do mundo, a origem das pessoas, a origem de tudo. Há, por exemplo, o mito babilônico que dizia que o deus Marduk havia matado uma deusa chamada Tiamat e, cortando seu corpo ao meio, colocou o seu corpo para secar. Dessa maneira, as duas partes do corpo de Tiamat teriam formado o céu e a terra. Uma parte acima, sendo o céu, a parte de baixo, a terra. Já entre os gregos, que também tinham os seus próprios relatos a respeito da criação e das origens, havia o relato de Gaia, deusa terra, e de Urano, deus céu. Os filhos dos deuses viviam em guerra, até que nasce Zeus, do deus Cronos. Este, Zeus, teria então derrotado outros deuses e monstros, estabelecendo assim a ordem das coisas. É interessante nós observarmos que nestas concepções mitológicas das origens de todas as coisas, os seres humanos eles geralmente são apresentados como meros escravos dos deuses. Os seres humanos, assim, eles aparecem como seres inferiores, encarregados de alimentar os deuses e de prestar sacrifícios a eles. Portanto, já podemos pontuar aí algumas diferenças para o relato que nós encontramos no livro bíblico de Gênesis. Ao afirmar um Deus em unidade e que cria todas as coisas, o relato bíblico de Gênesis inevitavelmente acaba por confrontar todos esses relatos míticos já presentes na época. Por exemplo, a natureza, os astros, tudo aquilo que se encontra à nossa volta e que nós podemos observar, são apresentados no relato de Gênesis não como divinos, e sim como resultado da criação de Deus. No relato bíblico cristão, portanto, é um Deus pessoal, criador, que está na origem de tudo, que cria também os seres humanos, e estes não como meros objetos, mas a sua imagem, a sua semelhança, para que estes seres humanos sejam os administradores da criação de Deus. Vejam, enquanto o ponto central nos relatos das religiões pagãs consistia na deificação da natureza, no relato de Gênesis, a natureza, o sol, a lua, as estrelas, os astros de uma forma geral, eles são apresentados como resultado final, como objetos, como criação de um Deus que já estava lá anteriormente. Portanto, os astros eles não são a divindade em si, mas o resultado da ação criadora de Deus. Outro aspecto interessante que vale a pena chamar a atenção no relato de Gênesis é que Gênesis não se preocupa, o autor de Gênesis, ele não está tendo nenhum trabalho para projetar Deus acima de outros deuses. O Deus que aparece em Gênesis, ele não é colocado ou nomeado acima numa espécie de panteão onde ele governa acima de outros deuses inferiores. Deus simplesmente está lá.
ele aparece ou é apresentado como o soberano Criador. Ele é único. Em Gênesis, portanto, não nos é apresentado nenhum relato a respeito de confronto entre deuses. Não há a necessidade de uma divindade procurar estabelecer a sua supremacia sobre outros deuses. Não há lugares ou altares sagrados apontados como a origem de todas as coisas. Deus simplesmente está lá, como o Deus universal, aquele que é o princípio de tudo. O que vemos, então, é que o relato da criação, como nos é apresentado no livro de Gênesis, é um forte contraponto aos relatos e aos mitos sobre as origens que eram comuns na época. Afirmar, assim, este Deus pessoal e criador na origem de todas as coisas é fundamental e faz toda a diferença. Com isso, vamos finalizando esta primeira série, que foi a respeito dos primeiros versos da Bíblia, dos primeiros versos ali de Gênesis, o primeiro livro que nós temos na Bíblia. Eu espero que estes breves comentários tenham estimulado você a querer estudar um pouco mais a respeito da Bíblia, a respeito do livro de Gênesis, sobre Deus, sobre as origens. Você pode deixar o seu comentário com sugestões, perguntas, também dicas para novos vídeos, para novas séries. Obrigado e até breve!